Olá, essa é a nossa quinta e última competência e a gente já começa a ficar com saudade de vocês. Inicialmente é sempre importante fazer uma revisão da aula anterior. Nós já tínhamos visto na competência 3 algumas ferramentas para o enfrentamento das emergências, como o plano de emergência, plano de abandono, plano de auxílio mútuo. E na última competência nós vimos um pouco mais acuradamente esses planos. Em especial, vimos algumas dicas de como podemos montá-los, né? Onde buscar informações, onde buscar subsídios para montá-los, de que forma fazer isso. Nessa quinta competência, nós vamos tratar especificamente do enfrentamento e recuperação das emergências. Então, se nós pensarmos de uma forma lógica, nós iniciamos verificando o gerenciamento de risco, que basicamente é evitar que a emergência aconteça. Depois vimos instrumentos para enfrentamento das emergências e agora vamos tratar um pouco sobre o enfrentamento em sua fase finda e a recuperação da empresa. Uma das coisas mais importantes dentro do enfrentamento a emergências diz respeito à comunicação. Comunicar-se bem em situação de emergência é fundamental. A primeira dica com relação à comunicação é nunca falar o que não se sabe e nunca aferir mentiras. Então, respostas como estamos apurando e dentro em breve iremos informá-los é algo que pode ser dito de forma clara. Chamamos a atenção que os meios de comunicação vão estar ávidos em uma situação de emergência por informação. Mantê-los sem informação significa que qualquer pessoa pode falar em nome da empresa. Significa que qualquer informação será tida como verdadeira, mesmo que seja a pior das mentiras. Consequentemente, o nomear de um porta-voz e um balizar nesse porta-voz da presença da diretoria da empresa é fundamental. Chamamos a atenção que essa comunicação ela deve ser clara em horários previamente marcados, em ambientes adequados a esta finalidade. Nas empresas, existe sempre um setor de comunicação. Ele deve estar treinado, ele deve estar consciente da sua obrigação em uma situação de emergência. Chamamos atenção para a situação de empresas que se preparam profundamente para situações de crise. Essas empresas tendem a ter um grau de sucesso muitíssimo maior do que aquelas que desconsideram essa possibilidade. Existem estudos, os quais você pode confirmar em seu caderno de treinamento, em seu livro, em sua apostila, que trata das posturas em situação de emergência. Muitas vezes as pessoas propõem a negação. O que seria a negação? Isso não aconteceu, jamais isso aconteceu nessa empresa, não é possível que isso tenha acontecido. Esse tipo de informação, principalmente quando é óbvio que a emergência é real, ela só depõe contra a credibilidade e a confiança. Lembremos que tão importante quanto os ativos financeiros de uma empresa é a sua credibilidade e confiança junto ao seu público. Portanto, você deve tratar essa credibilidade e confiança com a maior seriedade possível e nunca afirmar algo mentiroso ou mesmo passar informações que não tenha confirmação. Por fim, chamamos a atenção para os grandes exercícios. É importante que a diretoria, é importante que os setores de operação, os setores de segurança no trabalho, os setores de comunicação social estejam devidamente afinados para respostas de emergências. Esse afinamento ele pode ser tido, ele pode ser criado a partir de um ambiente corporativo que o facilite. Grandes treinamentos composto por todos esses integrantes é uma forma de diminuir o impacto de uma emergência na hora que você tem que respondê-la. Exercícios em salas, por horas, em situação de estresse, com grande quantidade de simulações de situações de emergência, podem ser propostas e praticadas nessa empresa. E, consequentemente,
a sua diretoria vai começar a robustecer a musculatura que responderá de forma adequada a estas emergências. Para tentar exemplificar, chamamos atenção para alguns exemplos que encontram-se também no seu livro de apoio. Esses exemplos tratam de empresas, mas também tratam de nações, que de uma forma holística pode ser entendida também como uma grande empresa. Usamos um exemplo claro para poder fomentar a discussão sobre estar preparado ou não estar preparado para uma emergência. O exemplo claro foi de um terremoto. Tivemos já nessa década um terremoto de magnitude 7 graus da escala Richter no Haiti. Esse terremoto promoveu uma quantidade de mortos absurda. Mais de 200 mil pessoas vieram a morrer. Tivemos uma destruição de boa parte das edificações do Haiti. As pessoas ficaram desnorteadas, sem saber para onde ir. O governo ficou completamente descoordenado. As ajudas não chegavam a tempo e a hora da necessidade das pessoas. E até hoje, passado mais de 3 anos do evento, temos uma situação de penúria no Haiti, com boa parte das edificações destruídas, com uma população ainda à margem, à mercê de uma tragédia natural. Pouco tempo depois, mais especificamente 1 ano depois, tivemos também um terremoto no Japão. Japão que fica no Cinturão de Fogo do Pacífico, um conjunto de ilhas dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico. Estando no Cinturão de Fogo do Pacífico, o Japão está extremamente acostumado a tragédias naturais, terremotos, furacões e tsunamis, vulcões. O Japão, por sua natureza e também por sua cultura, é um país extremamente treinado para o enfrentamento de grandes emergências. Toda a população, sem exceção, do mais jovem ao mais idoso, passa por treinamentos periódicos, por vezes treinamentos semanais. Esse treinamento foi fundamental para que o Japão vivenciasse um terremoto ainda mais forte do que o acontecido no Haiti. Foi um terremoto com 9 graus na escala Richter e com apenas 9 mil mortos, ou menos de 9 mil mortos. Vimos no Japão uma situação bem mais calamitosa que foi vivenciada no Haiti, porque tínhamos uma usina termonuclear que foi atingida pelo tsunami que sucedeu o abalo sísmico acontecido naquelas ilhas. E ainda assim, nós não tivemos uma quantidade de mortos nem comparável com a acontecida no Haiti. Vimos uma reconstrução de um país em poucos meses. Algumas semanas foram suficientes para que os japoneses voltassem à sua vida normal. Vimos centenas, às vezes milhares de pessoas em filas, de forma ordeira, esperando seu momento para se alimentar, seu momento para buscar repouso. Isso não é conseguido apenas com base na cultura. Isso é conseguido com base em treinamentos sucessivos, isso é conseguido com base em uma preparação de uma população para um enfrentamento de emergência. Essa mesma preparação que o povo japonês tem, ela pode ser almejada para as pessoas que trabalham em sua empresa. Outra questão bastante relevante é que, fora o treinamento que todas as pessoas possuíam, os japoneses também tinham uma quantidade grande de providências tomadas previamente antes da emergência acontecer. As edificações, elas estão sobre sistemas que equacionam abalos sísmicos. Isso é como se tivesse pequenos amortecedores nos pilares das edificações, promovendo uma quantidade de edificações ruídas muitíssimo menor do que seria comum em um país que não tivesse esse tipo de tecnologia. Portanto, unir tecnologia de segurança e treinamento é a lição que o Japão nos deixa para o enfrentamento a emergências. Com isso, nós nos despedimos dessa disciplina e esperamos vê-los em breve em outras jornadas de estudo. Até mais.